A gente precisa falar sobre um assunto tão importante que não diz respeito só à mãe. Filhos são responsabilidade do pai e da mãe, claro. Mas mais do que isso, galera, a gente precisa de uma rede de apoio. Avós, amigos, tios, padrinhos, madrinhas, vizinhos, profissionais. Como diz aquele provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E é mesmo. A gente precisa estender as mãos para quem gera uma vida, para quem se doa tanto. A gente tem que lembrar que somos diferentes. Claro, cada um tem sua rotina, seus problemas, mas compartilhamos uma mesma jornada. E nesse momento tão desafiador, precisamos nos humanizar e entender o quanto é fundamental ter e fazer parte de uma rede de apoio. Em um estudo feito pela psicóloga doutora em desenvolvimento humano pela Universidade de Michigan, Rachel Dunifon, a convivência afetiva com os avós deixa marcas inesquecíveis nos netos. A pesquisa ajuda a entender melhor como os laços de gerações diferentes podem influenciar positivamente o desenvolvimento das crianças. Eu, por exemplo, posso dizer o quanto foi importante a presença da minha família. Minha mãe, por exemplo, ficou com a gente os 3 primeiros meses ou mais das 2 gestações, nos dando todo o amor e a atenção necessários. E até hoje, sempre que a gente precisa, ela chega junto. Meu pai me surpreendeu positivamente, porque é um vovô super participativo e colaborativo. É um vovô que desce pro play, que brinca de bola, que faz pipoca. E o que é mais gratificante para mim é ver essa relação linda sendo construída entre eles e como meus filhos são felizes por tê-los na nossa vida. Mãe e pai, amo vocês. A rede de apoio não é luxo, gente, é necessidade. Infelizmente, nem todo mundo pode contar com os avós, nem com a família por perto. E aí, como é que faz? Histórias que nos unem, aprendizados que nos fortalecem. Dividir para ficar mais leve. Eu sou Luciana, mãe de Léo e Gigi, e esse é o Laços Fraternos. Para nos ajudar nessa conversa, eu trouxe hoje 2 convidadas. Aline Reis, psicóloga, especialista em famílias, indivíduos, casais, e doutora Vanessa Porto, que é neurologista infantil e mamãe de Tom e Dudu. Elas estão aqui comigo para a gente bater esse papo. Sejam bem-vindas! Que bom ter vocês aqui. Obrigada pela participação, por vocês estarem contribuindo com o conhecimento de vocês. Se apresentem, podem começar se apresentando. Bom dia, meninas. Bom dia, Lu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Como você falou, sou a Aline, sou psicóloga clínica, trabalho com casais, famílias, indivíduos. Minha ênfase do meu olhar é nas relações, mesmo no atendimento individual, porque a gente se constitui, né, em relação. Então, a neuropsicologia também é uma área de especialização, tudo para contribuir com esse olhar, né, para os indivíduos, também no atendimento a crianças e adolescentes. É um prazer estar aqui e a gente poder bater esse papo, falar sobre um tema tão importante, que é a rede de apoio. Como você trouxe esse provérbio, né, acho que ele já abre espaço para a gente conversar sobre muitas coisas dentro dessa perspectiva da rede de apoio. Antes de mais nada, Lu, obrigada pelo convite. Sou Vanessa, sou neurologista infantil, trabalho diariamente em consultório com o desenvolvimento infantil. É um tema muito relevante, muito importante para a saúde mental das nossas crianças. Além disso, eu sou mãe, filha, avó, tenho 2 crianças que me desafiam diariamente em prover um desenvolvimento saudável e no equilíbrio em achar a Vanessa profissional, a Vanessa mãe e uma rede de apoio confiável para viver as diversidades e os obstáculos do dia a dia. É um assunto lindo, né, gente? A gente poder contribuir, poder colaborar, né, com as famílias que estão iniciando, ter pessoas da família que possam colaborar com a gente. Mas e aí? Vamos pensar aqui. E quem não tem essa rede de apoio? O que é que a gente faz? Porque é um momento tão crucial, né? Para esse momento, as mães no puerpério, nos 3 primeiros meses, são tão delicados, mexe tanto com a emoção, né? Com o casal, é uma situação nova, né? Uma família que está ali se reconstruindo. E aí, como é que fazemos, doutora Aline? Como é que fazemos, Aline?
Então, um desafio grande, né? Porque falar em rede de apoio é falar de todos esses personagens que você trouxe. Então, mexe, por exemplo, com o resgate de relações familiares, que às vezes são possíveis, às vezes não, para se construir essa rede de apoio. Às vezes, né, hoje a gente tem muitos familiares que às vezes não moram próximos, então às vezes gostariam de poder estar nessa rede de apoio, mas nem sempre podem. Além disso, hoje, uma outra realidade é que às vezes as pessoas, né, os nossos pais, esses avós, também continuam trabalhando, então muitas vezes nem sempre podem Nem sempre ter pode. essa disponibilidade de estar no dia a dia de uma forma tão intensa. E às vezes a condição de saúde, né? Sim. Que às vezes tem uma condição de saúde que não pode dar essa atenção, tá ali, dar banho, perder noites de sono. Minha mãe mesmo, na primeira gestação, ela conseguiu ficar comigo dormindo com ele. Então, enquanto eu tentava dar uma descansada, ela dormia no quarto com ele e depois acordava para me dar mama. No segundo, ela não conseguiu fazer isso, né? Então, a gente tem que também ter essa noção, né, do que é possível nesse momento. Sim. Então, e você, Vanessa? Então, eu sou suspeita, né? Porque a minha rede de apoio, ela é limitada quando a gente fala de família. Minha família mora no interior. Então, foi muito difícil no início. O meu primeiro filho eu tive na pandemia. A gente ficou muito sozinho no início e realmente acontece um adoecimento, né, do casal. Se você não tiver familiares presentes, não tiver diálogo entre a família. Então, a importância da minha mãe no momento que eu tive meu primeiro filho, do pouco que ela conseguiu ficar com a gente ali em torno de 10 dias, porque ela também trabalha e mora em outra cidade, já foi fundamental para a minha saúde mental, para um descanso, como você disse, até meia-noite, pelo menos, ela ficava ali comigo, me ajudando. Então, foi fundamental para eu conseguir seguir aí os próximos 3, 4 meses, que é muito desafiador, uma mãe de primeira viagem, né? Além disso, hoje, eu conto com a rede de apoio mais paga, né? Sim. Hoje eu Conta com profissionais. conto com profissionais que me ajudam e que são, assim, essenciais na minha vida. Apesar do julgamento, né, das pessoas, e muita gente olha, julga, a rede de apoio, mesmo que paga, ela não só estabelece um vínculo melhor afetivo entre os pais e a criança, como melhora o seu relacionamento conjugal. Sim, E a com sua vida certeza. profissional, Sim. né? A gente não consegue estabelecer, ser tudo, né? A gente, apesar da gente tentar, a Aline tá aqui pra me dar o suporte, apesar da gente tentar, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Não Então, a gente tem consegue, que não tem designar algumas condições. atividades para conseguir fazer tudo de uma forma melhor. E olha como a gente precisa se desligar do julgamento Exatamente. pra conseguir ajuda, pra aceitar ajuda. Eu também tive muita dificuldade de aceitar ajuda. E tinha muito essa questão da preocupação do que iam achar, que eu não sou uma boa mãe, que eu não... Não, eu tô ali, eu preciso estar perto do meu filho o tempo todo. Mas assim, hoje a minha visão a mãe não precisa estar 24 horas, porque ela, além de mãe, é uma mulher, é um ser humano, é uma pessoa que precisa ali de atenção, de cuidados Exatamente. também. E tem um casal que precisa do seu momento. Então, assim, graças à minha rede de apoio, eu pude também parar para olhar para o meu casamento. Peraí, não vou, né? Não quer dizer que eu vou abandonar meus filhos. Não. Eles estão bem, estão acolhidos. E agora eu preciso me dedicar um pouco ao meu casamento. Aniversário de casamento a gente começou a comemorar. Nem que fosse aqui mesmo em Salvador. A gente passava 3 dias no hotel, mas tinha esse momento da gente de se reconectar. É importante pro casal, Sim. né? E quando você traz esse ponto, né, a mãe ela não tem como dar conta de tudo. Além de não ter como dar conta de tudo, não é saudável para as crianças que seja uma única pessoa a Sim. representar tudo, Sim. em vários aspectos, tanto em modelos distintos de cuidado, então para a criança saber que ela pode ser cuidada de forma diversa e que tudo isso é cuidado, ela poder reconhecer cuidado em linguagens distintas de cuidado e de amor, é muito importante para o desenvolvimento dela, a possibilidade dela se afastar também dessa mãe, desses cuidadores e poder depois retornar, isso também é importante para ela, desenvolve esse senso de autonomia emocional, além da autonomia do desenvolvimento global. Então, é importante que as mães fiquem atentas a isso, porque como vem muito julgamento e muita culpa, elas lembrarem de que nos momentos em que elas estão
se afastando, delegando, compartilhando, permitindo que outras pessoas façam parte do cuidado com a criança, elas também estão contribuindo para o desenvolvimento mais saudável dessa criança. E isso nem sempre é uma coisa simples, porque muitas vezes ativa muito nas mães, nos cuidadores, nos pais, essa perspectiva de eu que sei como faz, eu que sei o melhor jeito, né? Isso, então é importante lembrar de que pode não ser do jeito que você acha que é o melhor, mas sem dúvida, aquela outra pessoa que vem vai trazer outras coisas que é dessa diversidade, que vai fazer com que o seu filho aprenda outras linguagens, outras formas de reconhecer cuidado. E isso é muito, muito importante para ele, né? Sim, e no caso dos avós, a gente tem ainda a questão da intimidade, né? A gente, é claro, precisa da ajuda, mas tem a questão do limite, né? Da educação que a gente quer dar para os nossos filhos, às vezes não condiz com a dos nossos pais. E aí, como fazer para manter uma relação saudável, né, diante dessa situação? Esse é um desafio grande. Muitas famílias trazem isso para o consultório, porque assim, a gente não pode esquecer de que o fato de vir uma criança, né, nesse caso um filho e um neto, porque na medida em que nasce essa criança, nasce um pai e uma mãe, né, sobretudo se é o primeiro, e nasce também o papel de avós para os seus pais, né? Então, é um papel novo para todo mundo, mas que ele remonta à sua relação, que já existe antes disso com os seus pais, né? E às vezes também com sogros, então é uma reconstrução de fronteiras, como a gente coloca. Então a gente vai fazendo essas fronteiras, né, simbólicas que existem entre as pessoas e entre os sistemas, então também a sua conjugalidade tem ali uma fronteira com os pais, os sogros, e tudo isso de repente precisa ser revisto, e no momento onde são tantas emoções acontecendo e que muitas vezes as famílias sentem que as coisas vão se atropelando. Então, é um desafio para todo mundo, né? A gente tem que entender de que, às vezes, essas relações anteriores vão dificultar e limitar essa rede de apoio, Sim. Porque você pensar, como você colocou, 3 meses, os pais dentro, a mãe, o pai dentro da casa, né? Para todo mundo, para os dois lados, né? E até para o cônjuge, para o casamento. Não, então, gente, tudo isso é muito desafiador. É muito desafiador, até porque no puerpério, as mães, né, nós ficamos muito emocionadas, né? Emotivas, ficamos muito... tem a questão do aleitamento materno, tem a questão da falta de sono. Então, assim, eu lembro que com minha mãe, tinha horas que eu... Ai, meu Deus! Mas depois eu falava, oh, mãe, que bom que você tá aqui, Sim. Meu Deus, gratidão! Que bom que eu posso ter você aqui! E é isso que você tá trazendo, né? A possibilidade de falar. Então, quando você tem uma relação familiar, uma relação com sua mãe que permite essa segurança de você poder falar o que você sente, de dizer, mãe, agora não, agora eu preciso de um espaço para mim, né? E agora eu preciso de você. E essa possibilidade de conversar, de rever esses limites, porque tudo está sendo construído junto, Exatamente. novo, né? A construção do limite entre as relações, ela é muito importante, porque por mais que a gente não queira dar uma educação para os nossos filhos como nos foi dada, a gente não pode apenas pensar que vai ser tudo diferente. Por exemplo, meu pai foi muito permissivo, eu não quero que meu filho seja assim e eu vou tolir ele de tudo. Não. Eu tenho que fazer um meio termo ali, porque nem sempre o que meu pai me deu que eu não gostei estava errado. Isso. Então, saber chegar a um equilíbrio vai tanto melhorar e fortificar a sua relação com seus pais, quanto vai ser melhor para o seu filho, porque tem uma experiência ali junto com a inexperiência e o que eu não quero. Então, estabelecer limites e deixar que os avós convivam ali, que participem da criação, é muito importante também, né? Por isso, pela experiência. Mas avô e avó, gente, foi feito para estragar também, né? Então, uma tem coisa isso, ou outra, né? a gente tem que liberar. Quem educa somos nós. É claro que com respeito, com limites, a gente chega onde a gente quer, né? Assim, meus pais, eles não convivem tanto com a gente, porque estão longe. Mas eu percebo que o pouco que eles dão e o tempo limitado que eles dão para as crianças já deixam uma bagagem muito importante, emocional, memórias afetivas. A criação de vínculos, né? Só de mostrar, tô aqui, se precisar, com contato com a ligação, aniversário, lembrar, tudo isso a gente já, Exatamente. Minha sogra, quando vai lá em casa, é uma alegria. Por quê? Porque ela senta no chão
para brincar com as crianças. E eu acho que isso é muito importante. Muito. Mesmo que ela passe 30, 40 minutos, eles sempre querem mais, eles sempre perguntam quando vai. Por quê? Porque é um espaço dedicado totalmente para eles. E isso enriquece muito o E desenvolvimento criança infantil. quer isso, atenção, presença. Exatamente. Né? Às vezes a gente se cobra tanto, quando vai perceber, não, gente, eu só preciso estar ali, eu só preciso parar um pouco e dar atenção para eles, né? Então, é um aprendizado diário. Aí eu falo, nossa, desde que eu comecei a ser mãe, o aprendizado, assim, é diário. Todos os dias Todos os dias. é um aprendizado. E, assim, quando eu falei inicialmente que o meu pai me surpreendeu positivamente, é porque a gente sabe, né, da questão de que os pais antes não ajudavam, não faziam a parte deles, né, de chegar e botar a mão na massa. De trocar fralda, de dar comida. E hoje eu vejo esse cuidado do meu pai com meus netos. Eu vejo assim, teve uma vez que eu tava doente, ele tava lá comigo, ele foi fazer o cuscuz de Léo e Giovana, fez o ovo, meus filhos não passaram fome. Então isso já, né, mostra que a gente tá numa evolução. Sim. A mesma coisa é o meu marido. Eu tento trazer cada vez mais ele para as relações diárias, né? Convivência diária, de chegar junto mesmo. Eu falo, ó, vamos assumir aí, né? Pai e mãe, a responsabilidade é grande. Quando a gente tá junto, fortalece, né? E aí é isso que a gente precisa entender. A importância de um apoiar o outro, de sermos uma rede de apoio para o outro. Pode ser que no momento eu não possa ser rede de apoio de uma amiga que tá porque eu tô. Mas depois que as crianças crescem, eu já posso ser rede de apoio da minha amiga, porque eu sei como é, né? Passar por esse momento delicado. Não é doença, gravidez? Não, não é doença. Mas é um período delicado, né? Que a gente precisa entender como funciona isso para ter o respeito e ter a conscientização de que eu não vou falhar se eu não puder fazer tudo, É né? um trabalho diário, né? Então, é uma construção diária também pra Um trabalho gente. diário de construção, de que você não vai poder estar em todos os momentos, que como mãe, Porque assim, se cobra muito, o tempo é uma todo a gente tá cobrança. nessa cobrança, né? Então, assim, a rede de apoio de meu pai me surpreendeu positivamente nesse sentido. Eu fiquei um tempo precisando de cuidados e meu pai esteve presente, ele levava na escola, ele buscava na escola e eu via a alegria dos meus filhos. É o vovô que vai me levar hoje, é o vovô que vai me pegar hoje. Então, assim, a gente É uma vê... oportunidade para eles também, né? De reviver a criança dos filhos, reviver aquela parentalidade que talvez eles queriam e não conseguiram fazer tantas coisas. E hoje, com um pouco mais de tempo, eles conseguem dar. Aposto que seu pai nunca deve ter feito um cuscuz para você. Será que Não, já? acho que não. Eu acho que não. Então ele tem Pra a gente não, oportunidade, fez né, pros de netos dos ressignificar netos. isso, que talvez ele tivesse aquilo ali que presente nele, que ele queria cuidar mais, e aí ele tem uma nova oportunidade, né, com os netos de poder cuidar. Então, os avós têm um papel, assim, muito bonito, né, na formação. É fantástico, né? Como a gente precisa dessas relações. E agora, assim, é importante a gente entender também que nem sempre eles podem dar esse suporte pra gente. E tá tudo bem, né? A gente só Com precisa certeza. se fortalecer com outros, né? Peraí, se eu não tenho essa rede de apoio aqui, o que é que eu vou fazer? Vem uma prima do interior pra ajudar, contrato alguém aqui, não consigo. A gente precisa achar soluções, né? E uma coisa que eu vejo que falta aqui em Salvador é políticas públicas. A gente precisa pensar, né, de uma visão muito maior para quem não tem condições de ter uma rede de apoio financeira, né? É muito difícil, mas e aí? Não tem família perto, não tem... Como sociedade, a gente pode ajudar, né? Falta de rede de apoio, assim, ela influencia diretamente a saúde dos pais e a falta de a falta de pessoas diversas, como a Aline falou, dando cuidado para aquela criança, principalmente nos primeiros anos de vida, ela influencia diretamente nessa criança, no desenvolvimento neurológico. A gente sabe que hoje, a gente pensava antigamente que a criança nascia pronta, né? Nosso cérebro, pronto, nasceu, tá pronto. Não, o ambiente, ele é muito importante. A gente acabava dando estímulos ambientais, diversos estímulos antes, quando a gente não tinha toda essa tecnologia, toda essa tela. A gente fornecia frustração sem querer,
né? A O que é gente importante também, né? deixava a criança mais à vontade em casa, que não tinha tantos estímulos, então ela buscava abrir ali, mexer na panela, ela ia explorando o ambiente, e às vezes até sozinha, sem algum cuidador, que antes a gente sempre tinha mais tempo, os avós não trabalhavam tanto, a gente tinha mais pessoas da família, eu sou do interior, então a gente tinha mais uma rede mais formada. Hoje a gente sabe que o distanciamento, a tecnologia, a longevidade também proporcionou esses avós e a rede de apoio um tempo laboral maior. Sim. E a criança perdeu isso aí. A gente precisa entender que para a criança ter um desenvolvimento saudável, ela tem que estar explorando, ela tem que estar ouvir uma história, olhar para o céu, perguntar cadê a nuvem, ajudar a botar o sapato, calçar o sapato do avô. Quem nunca fez isso, né? Pentear o cabelo do avô careca, fazer uma maquiagem, pintar a unha do avô. Eu fazia suco de maçã pro meu. Que saudade. Essas lembranças. Meu avô tinha um pouquinho de cabelo aqui, eu me lembro que eu colocava todas as minhas buchinhas de cabelo aqui atrás. Então, são lembranças afetivas, sociais. São lembranças que ficam, né, com a gente para sempre, que a gente vai levar isso e a gente quer que nossos filhos tenham. Nem sempre é possível, mas é importantíssimo para essa criança desenvolver, para essa criança promover controle inibitório, né, autocontrole. O emocional dela vai ser diferente. Hoje as crianças elas são expostas muito a um estresse tóxico, né? Quando a gente não tá bem, nosso filho tá precisando ali de um cuidado maior, tá precisando de uma ajuda para sair de uma birra, sair de resolver um conflito e até para ser pacificador daquilo ali, quando a gente não tá bem, quando a gente não tem quem ajude, a gente não consegue. Não, e a gente tá passando por uma geração ansiosa que a gente acha que são as crianças que estão ansiosas, mas na verdade são os pais. A gente não percebe o quanto a gente cobra deles o tempo todo, o quanto... Quer dizer, às vezes ele tá ali querendo comer, mas tá devagar, eu preciso ir correndo pro trabalho. Deixa eu dar aqui que é mais fácil. Exatamente. E não é o que a gente precisa desacelerar. Eu falo, meu Deus, eu tô aprendendo tanto com meus filhos. Exatamente. Porque a gente precisa entender que trabalhar é importante, mas não adianta nada a gente viver só pro trabalho e ficar nessa correria e esquecer os vínculos mais importantes, que são as relações pessoais, né? O vínculo com as famílias, e ter aquele contato, gente, é uma bênção. Você poder acompanhar o crescimento, né? É fantástico você pensar Às vezes assim. o tempo é tão corrido que quando você faz uma anamnese sistemática em algum paciente que tem um atraso de desenvolvimento, você tem algumas perguntas, né? Sabe abotoar o short? Não tem nenhum short com botão. Sabe amarrar o cadarço? Isso. Todos os tênis são de velcro. Isso. Então, tem coisas pequenas que a gente não percebe, que a gente vai evoluindo. E os produtos que vêm também para facilitar a nossa vida acabam atrapalhando muito. Então, a criança que, como você falou, eu tô com pressa, eu não deixo. Sabe comer sozinho com o talher? Nunca dei. Isso. Às vezes é a gente que tá Quando ele ali come com- sozinho, suja tudo. Isso. Tem que limpar. Aí pensa em tudo isso, né? É. E sem contar nos benefícios para os pais, que eu falo da questão a saúde mental dos pais, né? A gente fala da importância para o desenvolvimento infantil, lógico. Mas e a saúde mental dos pais também, né? Porque assim, a gente precisa entender que a gente tem um momento com os filhos de qualidade, um momento importante, mas a gente também precisa se desligar daquele momento, né? E aí vem a questão do julgamento e das críticas, e é isso que a gente precisa amadurecer para entender que cada maternidade e paternidade é única, né? A gente precisa encontrar um meio, não que fulano seja melhor do que a forma de educar é melhor do que a minha, não. A gente precisa entender que para cada família, né, existe prioridades, existe uma forma melhor de lidar. Para mim, eu estava comentando que as crianças até hoje eu tô tendo dificuldade para colocar para dormir nos quartos. Léo tá com 9 anos e Giovana com 4. E aí, toda noite, eu tô botando, já tem o quê? Uma semana que eu tô tentando botar eles para dormir. E aí eu vou dormir na cama com 1h da manhã acordo o outro. Mamãe, você não tá na minha cama, isso não é justo. Aí eu acordo, 3h30 da manhã, o outro vai no quarto de Giovana, me acorda, eu fico lá perambulando. Então, assim, ao mesmo tempo em que é muito gostoso eu poder fazer parte e sentir que eu sou amada, eu preciso entender que
não tá me fazendo bem emocionalmente, o fato de eu não estar dormindo bem no outro dia, eu tenho responsabilidade, tenho que levar pra escola, tenho que fazer a minha academia, ir pro trabalho, né? Então a gente precisa também ter esse equilíbrio para os benefícios dos pais, né? A saúde mental dos pais. Sim, inclusive esse aspecto que, quando você está falando, né, dessa saúde mental dos pais, às vezes as mães, sobretudo em momento de puerpério, buscam acompanhamento. Quando a gente faz avaliação, esse é um dos aspectos que para a gente é um marcador de saúde mental. Se existe uma rede de apoio, mapear essa rede de apoio, tanto para a gente poder avaliar, quanto para a gente pensar em prognóstico, né? Pensar aí em como que as intervenções que a gente vai fazendo, como que elas podem ser mais ou menos efetivas. Então, esse aspecto da rede de apoio é sempre um elemento que a gente tem como protocolo de avaliação, para você perceber o quanto que é algo importante. Porque a gente precisa compreender aí, né, como que essa família, esse casal, essa mãe vai poder fazer esse enfrentamento desses momentos e com quem que ela conta. Né? Isso. Então, isso é algo que hoje não é só... Isso é algo que já está absolutamente estabelecido. O quanto que rede de apoio, seja com a maternidade, seja na nossa vida no geral, é um elemento fundamental. Né? E como se coloca. E aí, quando não tem, o que a gente faz? Então, quando não tem uma família que é possível a gente ter essa rede de apoio de família, e quando às vezes não tem essa possibilidade de estar contratando profissionais que possam acompanhar, ou às vezes você até tem, mas não consegue achar um profissional que você se sinta segura, que você sinta que de fato, efetivamente é uma rede de apoio, Sim. Porque às vezes você ter alguém que lhe ajude é excelente, mas se você também não tem essa confiança, essa tranquilidade, isso vai ficar um tanto capenga, porque o elemento de você conseguir se desligar, como você falou, e ficar tranquila e entender de que não, meu filho está sendo bem cuidado, né? E você poder, então, tirar esse alerta que as mães falam muito, né? Assim, um alerta constante, a gente não desliga. Mas a gente precisa desligar. Às vezes, até dormindo, né? Fica muito atento, é o choro, ou um monte de coisa que fica na cabeça de tudo que tem para fazer. Então, a gente pensar de que às vezes a escola é uma rede de apoio extremamente importante para as mães que não têm essas outras possibilidades. Então, tem muitas questões, né, como você fala, da crítica, mas às vezes também das próprias famílias que não gostariam, por exemplo, de colocar a criança o dia inteiro na escola, no integral. Sim. Mas, por vezes, é algo que, se a pessoa pode contar também com esse recurso, às vezes é o que é melhor. Então, esse conceito do que é melhor vai muito para essa individualidade, como você estava falando. Um olhar para cada família. Né? Cada família vai ter sua realidade, sua necessidade. Então, tudo isso precisa ser pensado, né, para a gente construir essa perspectiva dessa rede. Então, estava comentando com vocês mais cedo, né, que de uma paciente que é uma querida aí, que ela decidiu ter um filho único, e aí ela trouxe uma fala que acho muito bacana, que ela fala, na medida em que eu decidi ter um filho único, e eu considero de que né, ter irmãos, ter essa relação de fratria e com pares é muito importante, então eu entendo que eu sou responsável por promover um contexto de convivência do meu filho com outras crianças fora dos muros da escola. Porque é diferente de você estar na escola, ali tem todo um contexto, regras, normas, atividades, as coisas, o lúdico. Até o lúdico, ele é, de certa forma, direcionado. É diferente quando as crianças estão brincando livremente. Né? Então, ela traz esse olhar que eu achei, assim, muito cuidadoso, e ela faz com intencionalidade, assim, apesar de ser construir esses vínculos com as mães, com as outras famílias de uma forma muito orgânica, mas tem ali uma consciência de que eu preciso construir essa rede para que seja rede para o próprio filho de pares, poder conviver com as crianças fora da escola, mas também para ela, né? Também a família é de fora, então ela falou, preciso construir essa rede de apoio dessas mães que se tornaram hoje grandes amigas, e uma vai ajudando a outra, né? Buscando algo, descobriram um espaço que trabalha que tem essa possibilidade das crianças estarem na natureza, tá ali cultivando, colhendo, plantando, observando, aí uma já fala com a outra, e daqui a pouco já estão todos participando, marcando teatro, várias vivências da orquestra, da OSBA, levar as crianças, então um ali vai contaminando positivamente
o outro e ampliando, às vezes, a possibilidade daquela criança. Porque se hoje eu não posso, esse final de semana eu não posso levar, de repente você pode. E aí você vai, você leva também o meu. E a gente vai fazendo essa construção, né? Sim, Que é bem importante. Então, esse é um caminho, por exemplo, Lud, que você perguntou, quando não tem, o que a gente faz? Então, tem essa possibilidade, né, da gente pensar nessa rede dos coleguinhas, do prédio, de outros adultos e pais e mães que possam estar fortalecendo e as crianças também vivendo outras realidades, né, podendo conviver com outras realidades, que também é muito rico, muito importante. Que importante, muito. Você mencionou, Vanessa, Tom que veio na pandemia, não foi? Uhum. Eu também passei por essa experiência no caso de Giovana. E assim, foi muito difícil porque eu tinha que lidar não só com a gestação, com uma criança de 4 anos que demandava atenção e o corpinho precisava de movimento e a gente não podia nem descer pro play, porque não era permitido. A gente não podia pedir comida no iFood porque não sabia se Viria contaminado. viria contaminado. Então foi um momento que eu, grávida, tinha que lavar banheiro, fazer comida, cuidar do filho, cuidar de mim. E não conseguia cuidar de mim, que era o principal. Não conseguia, eu tentava. E quando eu olhava assim... E assim, eu me senti realizada. Só que assim, o que é que acontece? Eu senti depois com a mente sobrecarregada, a exaustão, né? Então, assim, a gente vê o quanto é importante ter essa rede de apoio. E quando a gente pensa numa mãe que não tem nem o pai, pai que abandona a família, que deixa ela lá, que a mãe tem que cuidar sozinha, né? Imagina como deve ser difícil. Então, por isso que eu acho que a gente tem que insistir cada vez mais em políticas públicas, sugerir para o governo novas ideias, Hoje a licença cobrar. paternidade é de 7 a 15 dias. Imagina. Depois de 7 dias, o pai da criança sai de casa, volta a trabalhar e a mãe fica sozinha no puerpério. Se não tiver nenhum rede de apoio, Então é complicado, porque a gente já começa de um assunto que a gente não... É muito difícil para elas, né? Como é que a gente vai resolver isso? É algo que já vem... Antigamente, era uma tradição. Claro que isso não fala já as políticas públicas, mas quando nossas avós e nossas mães tiveram nossas mães, existia o resguardo. Então, toda irmã, ela fazia o resguardo, né? Então, assim... Isso já é da nossa ancestralidade. Se a gente for olhar, como o provérbio diz, né? Para criar um filho, precisa de toda uma aldeia. Então, tudo era modificado quando chegava a criança. Hoje, não existe mais isso. Não é... quem pariu Mateus... Que balanço. que mantém balanço. Mas, para falar em rede de apoio, eu tive muita sorte. Quando meu filho completou 1 ano, eu descobri que eu estava grávida do segundo. E foi totalmente inesperado, né? E em um momento que eu não me lembro, assim, mas como meu filho recém-nascido, eu tinha outro que não tinha nem 2 anos, eu precisei ir para o hospital. E meu marido trabalha no interior. Então, eu dei muita sorte na minha rede de apoio com os vizinhos. Olha, tá vendo? Então, eu deixei meu filho, com menos de 2 anos, na casa de uma vizinha muito querida, amiga nossa. Sim. E ela ficou com ele. E, incrivelmente, meu filho não dorme. Não foi acostumado, até porque a gente não tem esse vínculo de familiares próximos. Então, ele nunca dormiu com ninguém. Esse dia, ele dormiu. Estava no almoço, quarta-feira, que você foi também. A gente estava conversando isso. Foi Eve lá, a gente estava conversando sobre isso, que ele dormiu. Então, assim, pra você ver como são os laços, né? E como são... Ele já estava ali acostumado, Passou a segurança para ele. Era uma segurança, era uma pessoa que não é da minha família, mas que dava tanto amor para ele, ele dormiu tranquilamente. Então, esse dia foi um dia, assim, bem que eu falei... Meu Deus, sou muito abençoada mesmo, porque eu não tenho a minha rede de apoio de família, mas eu tenho vizinhos, assim, são pessoas que estão até hoje na minha vida, apesar de ter trocado de escola, mudado de endereço.
Então, a construção do vínculo que você falou, ela é muito importante. E como que as crianças nos surpreendem, né? Às vezes, Exatamente. o fato de nunca ter dormido fora, a gente acaba construindo na nossa cabeça de que é algo que ele não vai dar conta, né? Que ele vai ficar angustiado. Às vezes, a angústia é nossa, né? Às vezes, a gente dá a oportunidade à criança para viver aquela experiência e ela, na experiência, nos surpreende. Então, até isso é importante que as mães tenham essa lembrança para entender de que as adversidades também constroem para os meninos, constroem resiliência, constroem... ver como que lida com o problema, né? Como que eu lido com o problema? Então, o fato de a gente se cobrar tanto, né? Ainda mais como mulheres, esse lugar de ter que dar conta de tudo e tudo. A gente não dar conta das coisas também é um modelo para eles. A gente dizer para eles de que eles não precisam dar conta de tudo, de que tá tudo bem eles errarem. E o que a gente faz quando a gente erra, né? A gente corre atrás, a gente repara, a gente pede ajuda. Então, eles poderem ver nós adultos também dando esse modelo para eles de que vai ter hora que a gente vai estar cansado e que eles podem pedir ajuda, não só como crianças, mas com os adultos que eles serão. A gente também perde de vista, a gente foca na criança, não tô na infância, mas a gente está construindo um indivíduo, um adulto. Então, por exemplo, o que representa para uma criança ver como sua mãe cuida de você, como você cuida da sua mãe, também vai falar para ele sobre o cuidado, que ele também em algum momento cuidará de você, né? Então, ver esse respeito, essa relação que você tem, também é modelo para ele, né? Sim. Ver outras configurações familiares, essa possibilidade, por exemplo, de estar com alguém que você confia, que é uma vizinha, vai ver outras coisas, outras relações, outras possibilidades de família, que não é só o modelo da família dele, né? Então, tudo isso é muito rico para a criança, né? Claro que os pais às vezes falam, né? Eu tenho muito medo de deixar na casa dos outros, porque a gente, né, vê tanta coisa, ouve tanta coisa, e sim, é um cuidado, mas, né, a gente também tem que ir avaliando esses aspectos, porque a gente precisa, né, não dá para também ficar fechado numa bolha e adoecer, precisa, que é tanto para eles quanto para nós. E às vezes, como você estava colocando, assim, às vezes sua mãe não podia estar necessariamente fisicamente perto, mas o quanto foi importante para você, como você falou mais cedo, Vanessa, que à distância sua mãe estivesse ali cuidando de você também. Porque muitas mães falam disso, muitas mulheres trazem, de que o foco fica muito na criança, né? Fica. E essa mãe fica, essa mulher, essa mãe, quem essa olha filha. Para quem cuida, né? Então, essa possibilidade, por exemplo, de poder ter pessoas nessa rede de apoio que não vão necessariamente focar na criança, no cuidado com a criança, mas que às vezes vai ser a pessoa que vai cuidar de você. Às vezes é uma amiga que tem esse olhar, né? Ou que seja porque já teve filho, ou até porque é dela, ou pelo vínculo que construiu com você, ela tá atenta a você. E ela fala, amiga, eu vou ficar com você. Então, seja para tirar daquele contexto e dar uma volta, ou seja para estar ali com você, sair, mesmo em casa. né? Ir no shopping, dar uma passeada esparecida, isso é muito importante. Quando eu tive... Essas amigas também fizeram isso na minha segunda gravidez, no meu puerpério, foi muito importante. Porque, como o Lu falou, ela teve um bebê na pandemia, tinha um filho de 4 anos. Quando você tem o segundo filho, você tem a leveza do segundo filho, de você já ter andado por aquele caminho, você já conhecer. Mas agora você tem outra vidinha ali também, né? Que depende totalmente de você. Dividir. Você tem que se dividir. Novos desafios. E os desafios são novos. São novos desafios, é isso. É como se estivesse jogando no videogame. A fase Exatamente. vai E muitas coisas que a gente nem imagina que vai passar, né? Por mais então, que a gente por mais que você se prepare. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente tenha outras experiências ao redor da gente, nada é igual, gente. Nada nos prepara para o que vem. Para o que vem. Eu achei muito legal o doutor Alessandro Marim Pietri, que teve aqui no episódio anterior, ele falando, ter filhos dá trabalho. Se você não quer ter filhos, compra uma samambaia. Porque é isso, tipo assim, você tem que mergulhar no voo. Ele mencionou assim, o abismo, que a paternidade é como se fosse um abismo. Você não sabe o que vai ter ali embaixo, se vai ser pedra, se vai ser água, mas o voo é incrível. E isso ele falando, eu fiquei assim, nossa, como eu precisava ouvir isso, como a gente precisa, né, entender que é difícil, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desmistificar várias coisas. E não é amedrontar. Eu tenho uma amiga que não tem filho ainda, a gente aí fica... Não, então a gente vai ficar assustando ela aí que ela não vai ter filho mesmo.
Mas, gente, é isso. Você quer? Ótimo. Você não quer? Também tudo bem. O que muito vale, muito custa. O que muito vale, muito custa. Então, assim, eu não posso ter filho. Adota. É um amor também, é uma forma de você se manter ali no seu sonho realizado de ser mãe. Mães de pet, né? E minhas amigas, eu no grupo do WhatsApp mandando o link pra assistirem o episódio de Doutor Alessandra. Eu falei, bota aí os pais, todo mundo pra assistir. Aí, um deles que não tem filho falou assim, pai de pet pode? Eu, com certeza! Com certeza, por favor! Eu preciso da sua opinião, do seu feedback, vá lá assistir e tal. Então, assim, é muito importante a gente ter essa liberdade de poder conversar, de poder ver novas perspectivas, né? Essa fala de Alessandro de que não quer ter trabalho, não tenha filhos, né? Tem uma samambaia que não dá, enquanto planta, inclusive, não dá tanto trabalho. Apesar do humor, ela é uma reflexão importante pra gente fazer. Eu falo sempre de que você até pode se esforçar para ao longo da vida não olhar para si, não enfrentar aquilo que há de dificuldades, de angústias, de questões dentro da gente, se você não tem filho. Mas se você tem filho, para além de ser uma questão de responsabilidade, não estou nem colocando nessa área. Estou falando de que não tem como, porque o filho, ele espelha o que há em nós. É como se a maternidade e a paternidade, o filho, ele pegasse nos nossos pontos, né? Naquilo que a gente precisa olhar para crescer, para se tornar um indivíduo, né, melhor para si, para o outro, para o mundo. Sim. Então, eu falo isso, né, de que se você não quer olhar para si, não tenha filhos, porque eles vão lhe obrigar a olhar, seja por uma escolha sua, ou seja, porque aquele processo de se tornar pai e mãe vai fazer com que fique mexendo nas coisas que estão ali. Porque a gente, quando se torna também pai e mãe, a gente volta também para a criança que a gente foi, para o filho que a gente foi. E tudo isso acontece junto. Então, é uma grande tsunami. Sim. Não pede licença para falar em que momento da sua maternidade ou paternidade vai mexer em tal ponto. E que, às vezes, você não quis, não escolheu estar mexendo naquilo agora. Mas aquilo tá vindo, né? É inevitável. E tá ali te inundando, então. Reflexo. Eles refletem a gente diariamente. E quando a gente começa a perceber que esse reflexo está prejudicando tanto a ele, quanto as relações deles, e quanto ao desenvolvimento deles, a gente começa... Opa, onde é que eu errei aqui? Isso. Né? Essa questão de querer ser tudo o tempo todo, querer ser perfeito o tempo todo, sair tudo... Esquecer que a gente pode deixar cair a água no chão, cair o suco, que é só passar um pano e limpar, né? Porque às vezes a criança derruba alguma coisa... Então, ele já começa a perceber, a entender que aquilo ali que não é permitido ocorrer. Mas sabe o que eu erros. sinto também? Então... Não, desculpa, lá, continue. Não, só... Na verdade, é isso. É a gente começar a perceber e deixar as coisas pequenas, como a gente estava conversando anteriormente, passar. E o que dá para resolver, a gente resolver da melhor forma. Vamos passar o pano aqui, tá tudo certo. Porque se a criança começa a se cobrar demais, a ansiedade que já existe em todos os seres humanos, ela começa... E aí, Vanessa, a gente pensa, né? Como é que a gente lida com nossos erros, nossos próprios erros? Porque como eu lido com o meu erro, por vezes pode ser a forma como eu estou ali lidando e ensinando a criança a lidar com o dela. Então, às vezes, se isso não tá ok pra gente, a gente pode estar passando um modelo pra criança de que errar não é uma coisa ok. De que errar é algo que alguém vai lhe punir necessariamente, alguém vai chamar sua atenção, de que é algo ansiogênico. Então, às vezes a gente não faz por escolha consciente. A forma como você tá limpando o suco que saiu não foi uma escolha consciente de eu vou ensinar a meu filho aqui como lidar com o erro. Não, você só vai no automático ali da confusão do dia a dia. E o pior, quando você tá sobrecarregada, você acaba sendo grossa, você acaba sendo impaciente, que você poderia simplesmente pedir pra ele, vamos limpar aqui, ensinar, né? Ensinar através daquele momento. Então, assim, o que é que eu vejo? Eu vejo que falta equilíbrio. Eu vejo pais sobrecarregados no trabalho, mães sobrecarregadas com o cuidado dos filhos e tentando se manter no mercado de trabalho. E isso sobrecarrega a família. Então, assim, o que era para ser importante, que era para ser um momento para ensinar para ele,
né? Para as crianças, como melou aqui não tem problema, a gente vai limpar. O que seria mais fácil, a gente dificulta tudo. Por quê? A gente está estressado, a gente está cansado, porque teve essa sobrecarga. Então eu vejo isso, não. Ó, pais sobrecarregados no trabalho, mães sobrecarregadas em casa e com filho. E aí, na hora de fazer o básico, a educação dos filhos, que é importante, a gente não tá bem emocionalmente, bem fisicamente, né? E isso afeta também as relações, porque passa ansiedade para as crianças, né? A gente acaba não educando da forma que deveria. E eu vejo dessa forma, porque eu sinto que quando Léo quebrava as coisas antes, a minha reação é muito diferente da reação que eu tenho com Giovana hoje, né? Eu ficava muito nervosa e não percebia e falava, poxa, você quebrou meu porta-retrato, não sei o que eu ganhei, nananana. Hoje Giovana quebrou aquele bonequinho de cerâmica do casamento, do bolo, que eu trouxe de viagem. E aí vou fazer 10 anos de casamento esse ano, eu queria usar pra gente fazer a comemoração. E aí ela quebrou. Mas ela quebrou e eu só fiz assim, poxa, que pena, eu não vou poder usar dessa vez. E eu me senti culpada porque eu não tive essa reação com o Léo, porque eu fui muitas vezes impaciente com ele, minha mãe às vezes quebrava alguma coisa e eu ficava nervosa por aquilo, ou melava um tapete. E hoje eu vejo como seria mais leve se eu tivesse a mentalidade de hoje, né? O quanto é importante a gente entender que aquele momento acontece para que a gente aprenda alguma coisa, né? E que tá tudo ali, mas sujou, vamos limpar. Melou, vamos ajeitar aqui. Quebrou, vamos consertar. É um verdadeiro caos que se instaura em toda a vida, né? A forma como você existe já não existe mais. Agora é uma nova forma de existir. Seja como indivíduo, seja como casal, seja como todas as áreas da sua vida, seja como profissional. Então, tudo isso está remexido. E, de repente, para aquela mãe, o fato de algo naquele momento derramar ou quebrar, por exemplo, né, um simbólico do topinho de bolo, pode ser um gatilho que, na realidade, está mexendo, por exemplo, em todo o caos que eu já estou sentindo que eu estou vivendo. Isso. Então, eu não tenho mais controle de nada. Às vezes, é uma tentativa de ter controle sobre o ambiente. Isso. Então, às vezes, a gente quando às vezes não tem esse olhar ou não tem a possibilidade de estar com alguém que possa nos ajudar, nos auxiliar, né? Por exemplo, na psicoterapia, que pode... Às vezes, a gente leva um momento como esse que a gente mesmo julga, enquanto indivíduo, fala, poxa, por que eu perdi minha cabeça por tão pouco? E por que foi mesmo que você perdeu a cabeça, né? E às vezes você tá com seu par, né? Seu esposo, sua esposa, seu companheiro, companheira, que também naquele momento pode não compreender aquilo que lhe mobilizou. Então, às vezes, aí já briga em cima daquilo. E as coisas vão escalando, né? Então, se a gente não tem a possibilidade de estar olhando para si, para entender o que está acontecendo dentro da gente e nas nossas relações, porque também muda muito para a conjugalidade, né? Seja o formato que for, muda muito a chegada de um filho. Uma criança que chega, seja gestada pelo casal, ou seja, também uma criança adotiva, vai mexer com aquela conjugalidade tal qual a gente conhecia até então. É um renascimento, né? É um renascimento, e para todo renascimento há um período de luto, há um período de morte de alguns conceitos, morte do que você era, e nascimento também, né? De uma mãe, uma nova família, uma nova constituição familiar, novos objetivos. Isso tudo mexe muito com o ser humano e a gente não tende a falar, né? Não. A gente não fala sobre isso, mas é verdade. Essa necessidade da gente poder colocar, né, em linguagem aquilo que a gente vive, porque ali a gente vai também elaborando, vai entendendo pra gente mesmo. Às vezes, quando a gente conversa com alguém, a gente vai se dando conta de coisas que a gente não tinha se dado conta na solidão dos nossos pensamentos. Parece que a gente tá ali, não, já pensei muito sobre isso. E às vezes o fato da gente só falar com alguém, não é nem às vezes pelo que o outro disse, você se escuta e ali ganha um outro significado, portas se abrem. Então, como é importante, né,
para a gente compreender da necessidade da gente estar conversando, seja com seu cônjuge, seja, né, com sua esposa, com a família, com amigos, com o profissional. E isso, quando necessário, procurar ajuda profissional, terapia é importantíssima, Sim. né? Faz a gente Terapia enxergar a vida de outra forma. Faz a gente... Meu Deus. Assim, eu acho que é obrigatório. Não, todo mundo deveria fazer, né? Eu acho também. Eu acho, é uma coisa que deveria ser obrigatório. Imagina você vivendo tudo isso, é um momento onde é um momento só seu, né? De você parar, por exemplo, né? Para poder olhar para si e falar: o que eu tô sentindo? O que tá acontecendo comigo? Né? O que tá acontecendo com a gente? Né? Validar nesse o sentimento do outro. Entender o que você tá sentindo, chegar ao ponto do seu problema. E não tratar o que está acontecendo no momento, né? E buscar na sua criança interior, que geralmente é onde a gente tem. Você vai poder dizer melhor, mas geralmente é onde a gente tem nossos conflitos, né? Foi no nosso desenvolvimento aí, tentar achar onde eu estou falhando e por quê, e o motivo, né, dos meus comportamentos. Acho que aí E tanto o espaço individual, às vezes, quanto o espaço de família, né? Hoje a gente tem esse olhar de intervenção para a família, não, que é uma coisa que muitas pessoas estranham ou não conhecem, mas às vezes você está vivendo um momento como esse e você está ali como pais, por exemplo, né? Não só você e seu companheiro, sua companheira de um lugar de casal, que também é um espaço super bacana, mas como pais. Então, é um olhar para a parentalidade, para que vocês possam estar ali vendo, revendo, conversando, pensando juntos, às vezes tendo conversas que no dia a dia a rotina vai atropelando. E como é importante a gente sentar para conversar e alinhar coisas sobre visão de mundo, sobre o que a gente vai, qual escola que a gente quer, onde aquilo toca na gente, sobre todas essas coisas que a gente está passando, sobre como lidar com essa rede de apoio, com os pais, os avós, os sogros, os amigos. E como a gente também muda a forma de pensar. Me veio aqui a lembrança, também na época da pandemia, o enxoval de Giovana eu lavei todo na mão, porque na minha cabeça não podia na máquina, porque eu ouvia que enfim, não ia fazer bem. E como eu tava sem rede de apoio, eu tive que lavar tudo na mão e passar. E botei Rafael pra passar também, sentar. Rafa, senta aí, vai passando essa daí, porque eu tinha que passar tudo. Então, pra Giovana chegar, eu preparei tudo. E quando minha mãe conseguiu uma ajuda, uma menina lá do meu interior, pra vir pra cá, fez o teste do Covid, pra ficar morando com a gente nesse período, isso foi depois. Mas antes, eu lavava aquelas roupas e eu ficava, não posso botar na máquina. Mas assim, foi prazeroso pra mim estar naquele momento cuidando daquilo, porém, eu tava com tantas outras coisas na cabeça. Eu tinha que lavar o prato, cuidar do quarto dos meninos, Giovana, Léo, corre, chama pra fazer uma coisa, comida, nanana. Então assim, que um momento que poderia ter sido prazeroso pra mim, não foi, porque eu estava sobrecarregada. Mas na minha cabeça, naquele momento, eu não poderia usar a máquina. E hoje, com a cabeça de hoje, eu falo, meu Deus, era pra ter colocado tudo na máquina, isso não vai fazer. Isso não vai fazer o meu amor diminuir por ela e tudo. E também, assim, não vou me apegar a que faz mal, que as roupinhas do bebê precisam estar, né? Olha como a gente muda a cabeça e muda a visão das coisas. Me veio isso na mente agora, meu Deus. Como a gente precisa fazer terapia, como a gente precisa conversar, como a gente precisa dialogar. São coisas, às vezes, tão pequenas, né? Tão pequenas. Assim, mas da sua fala, o que eu achei mais interessante, que eu fiquei com a sensação de que foi muito legal você ter a ajuda do seu filho, né? Que foi, apesar de ter sido um momento que você estava sobrecarregada, você incluiu o Léo também em todos os cuidados de Giovana, né? Não, com certeza, eu tinha muito esse cuidado, porque eu falava, não quero que ele se sinta excluído em nenhum momento, né? Então, o tempo todo eu tava falando da alegria de ter uma bebezinha, uma irmãzinha chegando, mas eu falava, quer brincar com ela agora? Aí ele pegava os brinquedos, o carrinho e brincava. Seu vínculo com ele também, né? Imagine ele passando, ajudando a mãe a passar, que é muito legal, né? E aí foi... Apesar dos desafios, sempre tem uma coisa boa que a gente tira, né? Ai, que pena que vamos ter que acabar esse papo aí. Vamos encerrar, vamos fazer aqui um encerramentozinho. Muito obrigada pela participação de vocês. Viu? Mais uma vez, obrigada
pelo conhecimento de vocês, por compartilhar a experiência de vocês. A casa é de vocês. Voltem sempre. Obrigada a você, Lu, pelo convite. Foi um papo muito enriquecedor, né? Com a Aline também, que é muito experiente e nos trouxe muito enriquecimento aí nesse tema que é bem importante, que acho que é um dos temas mais desafiadores e o maior desafio hoje da atualidade da parentalidade é a rede de apoio e o desenvolvimento infantil. O que mais eu ouço assim em consultório é: meu filho fica em tela porque eu não tenho como fazer as coisas se eu não colocar ele na tela. Então, meu filho, eu não tenho com quem deixar, eu não me cuido, eu descobri um câncer avançado porque não tinha tempo de ir no médico, porque eu não tinha com quem deixar. Então, é um tema que a gente precisa abrir, ampliar os olhares e tentar, né, de alguma forma, ajudar esses pais e essa rede de apoio aí, construir uma rede de apoio, nem que seja com os amigos. Obrigada por hoje. Obrigada a Aline. vocês. Obrigada a vocês, foi um prazer enorme, né? Muito gostoso estar junto, a gente poder compartilhar olhares e contribuir, né, com tantas outras pessoas que às vezes estão passando por isso, com angústias, né, com dificuldades e que às vezes poder estar tendo acesso a experiências, ao compartilhamento, às vezes pode ser aquela chavezinha que está faltando para poder virar e conseguir mudar, né? Um momento de sofrimento, de dificuldade ali. Queria lembrar um outro ponto de que, assim, quando a gente fala de rede de apoio, a gente tem muitas pessoas que não podem ter essa rede de apoio, como a gente estava conversando, e como você sempre traz, né, Lu, nos podcasts aqui, o cuidado com o julgamento, né? Porque isso, às vezes, é um elemento que faz com que as pessoas deixem de pedir ajuda, porque elas acham que elas vão ser julgadas, porque acham que não vão ter, né, de fato, esse acolhimento. Então, entender de que a gente precisa pedir ajuda, seja por nós, seja pelos filhos, né, pelas crianças. E quando, às vezes, algumas famílias, nesses momentos, as pessoas não podem contar com a rede de apoio, por vezes isso também abre um luto, como você estava colocando, e a gente não perder isso de vista, porque às vezes a pessoa gostaria de poder ter a rede de apoio e não tem. Então, isso remonta de novo as nossas relações, tudo aquilo que a gente conversou. Então, tudo isso está entre a família, né, os pais e a construção de uma rede de apoio. Então, fazendo do jeito que dá, da forma que é possível, dentro da realidade de cada um, né, para que isso possa acontecer da melhor forma possível para a realidade daquela família, né? Pois é, esse episódio é um convite para a gente refletir e entender que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Absolutamente. Né? Que a gente precisa realmente um acolher o outro e estar sempre disposto a melhorar. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Bom, é isso. Encerramos aqui esse episódio com a participação da psicóloga Aline Reis e doutora Vanessa Porto, neurologista infantil. Falamos sobre a importância da rede de apoio para o desenvolvimento das crianças e saúde dos pais. Um assunto tão importante e especial. Para continuar conectados comigo, segue a gente no Instagram e fica por dentro das novidades e dos próximos episódios. Se você tiver alguma sugestão, história que queira compartilhar ou temas que gostaria de ouvir, é só mandar pra gente. Compartilha, um beijo e um abraço bem apertado. E não esquece de dar o joinha e se inscrever aqui no nosso canal, combinado? Até o próximo encontro.